Bom dia. Hoje a gente está na aula do dia 4 de agosto, do capítulo 20 do módulo 7 de literatura. A gente vai ver a parte de realismo no Brasil, está entre realismo e naturalismo do módulo 7, a gente vai para realismo no Brasil. A aula do capítulo 19, ela era sobre realismo, introdução às noções de realismo e realismo português. Então toda aquela parte de onde vem realismo, como é que ele se forma, fundamentações e tudo mais, tá lá na aula do capítulo 19. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso alguém precise acessar essa aula, para poder verificar direitinho, para poder tirar qualquer dúvida, para que a gente possa avançar. Indo para realismo no Brasil, ele não é mega extenso, porque a gente vai ter prosa, e a prosa realista brasileira vai ser Machado de Assis. Então, não vai ter tantas reverberações, tantos autores, tantas coisas, mas ainda assim é um movimento importante, é um movimento fundamental em estudos de literatura brasileira. Quando a gente começa o estudo do realismo no Brasil, a gente tem uma dualidade das coisas que estão acontecendo. Por um lado, a gente tem um país ainda muito conservador, ainda agrário, coronelista, com esses valores que foram o que fundamentaram o romantismo, que permitiram o romantismo. Em contrapartida, a gente vai ter ideais liberais, republicanos, cientificistas, que vão vir com essa nova onda que é trazida pelo realismo. Então, nessa instabilidade, o romantismo ele perde um pouco de espaço. Não é nem que ele não haja, porque a gente tem uma confluência aí. Lá na página 6 ou a página 7 do livro de vocês, na página 6 ele menciona isso, inclusive, sobre correntes que estavam se cruzando e coexistindo e tal. Mas a gente precisa de um novo olhar, a gente precisa de alguém que tenha essa capacidade de leitura da realidade do que está acontecendo. A figura que vai fazer esse apanhado desse novo movimento na literatura brasileira, que vai ser essa literatura realista, se chama Machado de Assis. Quando a gente vai para Machado de Assis, quem é, de onde vem, para onde vai Machado de Assis? Machado de Assis, ele é um autor importante, é um autor fundamental, talvez um dos maiores autores da literatura brasileira, se não o maior. Ele surge, primeiro, numa primeira fase, a gente distingue a obra do Machado em duas fases. Tem uma vertente mais romântica, influenciada pelo próprio Alencar, mas 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele inaugura uma nova escola, uma nova forma de escrever, e ele muda o nosso padrão, a nossa percepção de fazer literário e o próprio fazer realista, que é um realismo diferente do próprio essa. O Machado, ele é extremamente crítico, ele é extremamente irônico e ele se alimenta, ele descreve daquilo que é mais essencialmente humano. Realismo é sobre isso, é sobre o que é a realidade e a análise mais fria desse real. Então ele vai falar sobre questões cotidianas, sobre adultério, sobre infelicidade, sobre falsidade, sobre aproveitar-se do outro, mas sobre tudo aquilo que seja essencialmente mundano e comum, porque é a percepção do real, não é a criação de uma fantasia como era no romantismo. Era essa descrição precisa, exata, essa descrição quase que cirúrgica do real. Indo para as características do Machado, da linguagem dele, a gente vai trabalhar essas que estão colocadas aqui no material de vocês, na página 16. A ausência de idealização na descrição dos personagens. Vocês estavam trabalhando Dom Casmurro. Bento, que é o protagonista, ele é completamente egocêntrico, é meio fora da caixinha mesmo. É um cara que ele tenta recuperar os fatos através da memória, a memória é tão falha, e é um cara inseguro, era o Bentinho, não era nem o Bento. Então, os personagens são normais, com as suas falhas e com as suas fraquezas. Enfim. E aí vocês têm exemplos aqui dentro do livro. Descrição da cidade do Rio de Janeiro, seus costumes, romances ambientados no Rio de Janeiro, na estrutura do Rio de Janeiro, naquela época
como um todo, e aí os seus costumes sociais, porque é justamente o que vai ser criticado. Um ar mais pessimista, porque esse otimismo galopante, feliz, ficou lá no romantismo. A gente tem um cuidado na construção dos personagens, e aí a gente vai nessas minúcias do fator psicológico e do fator emocional e de tantas... Até a questão física mesmo, os olhos de ressaca de Capitu, por exemplo. Ironia. Ironia é complicado de explicar porque as pessoas às vezes têm dificuldade com ironia. O exemplo que o livro está trazendo de vocês é a parte de Memórias Póstumas, em que ele fala de uma moça belíssima. Porém, se ela é bela porque coxa, se ela é coxa porque bela, tem um debochezinho irônico, realmente. Conversa com o leitor, e a gente falou disso agorinha, sobre quebrar essa parede e se dirigir ao leitor. É uma linguagem mais concisa em termos de adjetivação, porque aquela adjetivação romântica era muito... Iracema é longo no início da descrição da praia, por exemplo. Aqui a gente tem descrições um tanto mais enxutas. Indo para as características do Machado, vocês têm na página 16 do material, com exemplos de trechos de livros, enfim. É só comentar brevemente para não ficar lendo que já está escrito. Ausência de idealização na construção dos personagens. Vocês estavam trabalhando com Dom Casmurro, foi que foi deixado 2 semanas atrás para que vocês lessem. Quando a gente tem o Dom Casmurro, por exemplo, o protagonista, que é o Bento, primeiro que ele é bentinho, já joga esse homem um pouco mais no diminutivo, propriamente porque é muito óbvio que o bentinho seja diminuto. Mas ele é um homem inseguro, ele é um homem desconfiado, ele é um homem meio paranoico. Então, ele é uma pessoa não ideal. Ele não é aquele protagonista heróico que o romantismo iria vender. Ele já é uma pessoa mais frágil, mais fraca, mais falha, porque é humano. Descrição da cidade do Rio de Janeiro e seus costumes. Isso aí é ambientação de obras do Machado, enfim. No Rio, com os costumes próprios da época, com os costumes sociais, porque é sobre sociedade, é sobre fator social, enfim. Um ar mais pessimista, o otimismo excessivo, alegrinho, fica no romantismo, a gente tem uma literatura mais sóbria. Uma construção pensada nesses personagens, não são personagens tão óbvios como eram os personagens românticos, por exemplo. A gente tem umas sutilezas, uns cuidados, um fator psicológico, uma construção muito distinta na forma desses personagens. A gente tem ironia. Enfim, tem um exemplo de Memórias Póstumas aqui que explica muito bem isso. E lembrando que ironia, atentem para o fator irônico, porque às vezes a ironia, por ser escrita, ela é um pouquinho mais difícil de ser percebida, mas ela existe, sobretudo na obra do Machado. A gente tem a conversa com o leitor, foi mencionado agora há pouco, essa quebra de parede, essa interação, essa noção de que o leitor existe, que a obra é escrita para que haja um leitor. Uma linguagem mais concisa, porque a linguagem romântica ela era muito adjetivada. Então, essas adjetivações excessivas, sobretudo na descrição minuciosa, física de alguma coisa, ela é um pouco mais enxuta. Óbvio que existe um trabalho psicológico maior, porém, a linguagem ela é mais objetiva. A linguagem romântica ela é mais subjetiva, mais floreada. Linguagem realista, linguagem machadiana mais objetiva. Não linearidade na narrativa, a gente não tem necessariamente uma construção cronológica. A gente pode ir e voltar em narrativas. Memórias Póstumas tá aí como exemplo. Um pouquinho antes disso, na página 8, a gente volta um pouquinho, ele menciona aqui a figura do agregado. Essa figura do agregado era muito pertinente na construção do Machado, enfim, nessa figura. O agregado, ele é uma pessoa que está dentro da casa, ele não é necessariamente um parente, ele não é uma pessoa à época escravizada, mas ao mesmo tempo ele não é independente financeiramente, ele não é uma pessoa que consiga se sustentar de maneira satisfatória.
Então, ele é aquela pessoa que não é bem parente, mas ele tá ali e vira como se fosse da família, ainda que não seja. Essa figura do agregado, que é muito próprio da construção social da época e da construção social brasileira, também é uma figura muito comum nas obras do Machado. Ele dá como exemplo o agregado o José Dias, de Dom Casmurro. Ele é da família do Bentinho, e é aquela figura que vai acabando funcionando como um conselheiro, como alguém que está sempre ali, que quer o melhor para o menino, para que o menino possa também prover o melhor para ele indiretamente. Então, enfim, figurazinha pertinente, cabe lembrar dele aqui. E indo para análise de romances, de fato. Indo para as obras, de fato, de direito. Começamos 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que inaugura o momento realista dele, que é o que estamos vendo aqui em Realismo no Brasil. Quando a gente começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome já ajuda, né? Memórias póstumas são memórias pós-túmulo, por isso póstuma, que essa criatura está produzindo, que no caso é o Brás Cubas. Pra gente entender uma coisa, algumas pessoas acham complicado como é que eu estou falando em um movimento realista, que é real, mas que tem por autor uma pessoa morta. Apesar desse fator fantástico que a gente tem aí, desse sujeito já falecido para a produção de obras e tal, que vai ser esse defunto autor, como ele coloca, e não o autor defunto, é alguém que está morto e decide escrever, e não alguém que escreveu e morreu, isso gera pra gente uma possibilidade muito, muito curiosa. Porque quando você engole a raiva, quando você se aborrece, mas você finge que não, quando você evita certas discussões, quando evita uma série de coisas, existe muito do fator social que está por trás disso. A gente tem construções sociais que nos levam a adotar determinados comportamentos. Porque nós vivemos em sociedade, enfim. Quando a gente tem uma pessoa já morta, ela não tem esses compromissos sociais para que ele tenha que ter este ou aquele comportamento. Ele já morreu. Ele não vai sofrer nenhuma coação ou nenhum impedimento ou nenhuma questão social, porque ele já morreu. Então tudo aquilo que vai ser dito não está mais na possibilidade do julgamento de alguém excluí-lo socialmente, de alguém reagir, porque ele já morreu. Então abre pra gente a possibilidade de ser extremamente transparente, extremamente real, porque já foi. Não é mais uma pessoa que daqui a pouco ele vai encontrar alguém que ele falou e a pessoa vai fazer um bom ou mau julgamento. É simplesmente falar do que já foi. Por isso entra essa possibilidade. Morto de pneumonia depois de algumas visitas de pessoas da sua vida, enfim. Ao longo da história, a gente vê que começa pela morte. Brás Cubas vai colocar pra gente quem foi essa pessoa. Porque já morreu, então a gente pode passar pela vida dela inteira. Brás Cubas era um homem rico, solteiro, que quando criança era uma criança extremamente perversa até, porque não precisava de limites, porque não conhecia limites. Ele vive numa estrutura social que permite que ele seja uma pessoa ausente de limites. Criança, ele, por exemplo, tinha um escravo de estimação, que era o Prudêncio. Então, ele fala com muita naturalidade das maldades que ele cometia, das mulheres escravizadas da casa dele, que ele impunha uma outra traquinagem a fim de ser perverso. Quando ele cresce mais um pouco, ele se apaixona por Marcela. Marcela é uma cortesã que ele coloca que Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Então é muito claro o jogo de interesse, muito mais do que afetivo, a questão financeira. A família, para afastar ele da Marcela, envia ele para estudar, para ir para a faculdade e tal. E ele se forma em direito, mas também isso não vai dar em nada. Posteriormente ele vai ter um relacionamento que não vai tanto para frente, que vai ser com Virgília, e lá pelas tantas da história ele se torna amante da Virgília. Tem uma moça que vai se casar com ele, que, enfim, arranja um relacionamento para que eles venham a casar, mas essa moça morre e ele não casa. A grande sucessão de fatos que a gente tem em Brás Cubas é que é um homem que faz
uma infinidade de coisas para não dar em nada. É um homem que não tem grandes feitos, que ele não gerou nada, não foi grandioso. Antes que eu esqueça, no início da história, ainda no jovem, ele conhece o Quincas Borba, que vai dar pontapé para que a gente possa posteriormente ter o livro Quincas Borba. Mas é uma história de um homem que, desse lugar privilegiado da morte, ele pode dizer que ele não foi nada. É uma crítica, e aí a gente fala sobre o desnudar a hipocrisia, é de dizer que é uma pessoa que não fez nada a vida inteira. Que não produziu, que não gerou, que não acrescentou. O que para algumas pessoas é meio difícil de perceber. Que é um completo inútil, que é um completo... É uma pessoa que não rende, é uma pessoa que não produz. Quando a gente tem essa crítica social, é de mostrar que existem tantos Brás Cubas por aí e que isso é um retrato de uma sociedade. Existem pessoas espelhadas naquilo. Em termos de análise até, a gente vai notando a questão, óbvio, do social, do crítico, de onde vem essa sociedade, como ela se comporta, dos meandros. A gente tem uma crítica à figura romântica, que a gente tem essa tentativa de criar relacionamentos, e o único relacionamento que ele tem é um relacionamento adúltero, que seria extremamente condenável dentro do romantismo. A gente tem um homem que morre sem ter essa conclusão afetiva, e que isso também não influencia em nada, porque pode morrer em paz, que enfim acontece. A gente tem um livro cheio de capítulos curtos, porque os romances românticos tinham uma média de uns 30 capítulos, mais ou menos. Em Memórias Póstumas, a gente tem uma infinidade de capítulos para um livro que não é tão longo assim. Memórias Póstumas é um livro curtinho que tem, acho que dá pra ver aqui, 160 capítulos. O problema é que os capítulos são mínimos. É um novo olhar, é uma forma de questionar e de criticar muito bem o romantismo, e de maneira muito natural. A figura do Brás Cubas, ela vai do homem que em vida foi uma pessoa completamente nula, completamente vazia, sem grandes feitos, sem grande apreço moral, e uma figura que morta não só reconhece, como não tem pudor algum em expor tudo isso. Por fim, ele termina o livro, enfim, com uma certa construção própria do Machado. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Antes que eu esqueça, Memórias Póstumas de Brás Cubas em primeira pessoa. Vamos falar agora de Quincas Borba em terceira pessoa. Quincas Borba tem um fator importantíssimo que a gente começa a ver no Memórias Póstumas de maneira secundária, mas que é um pouco mais escrachada em Quincas Borba. Quincas Borba é um filósofo que era amigo de Brás Cubas e tal, na infância, e ele tem uma filosofia que é a filosofia do humanitismo, que tem um escárniozinho com o fator de a gente estar vivendo a época, uma tendência cientificista, com várias teorias e tudo mais. O humanitismo a gente vai pegar aqui do próprio Quincas Borba, onde ele está explicando para o Rubião, a gente vai chegar em Rubião, o que é o humanitismo. Vou colocar a caixinha aqui na tela. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição e a guerra a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas.
Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas. Essa lógica de ao vencedor as batatas, de lutar para obter algo e com isso garantir a própria sobrevivência, é muito pertinente em em Quincas Borba. Quincas Borba é um homem, o Quincas, Joaquim Borba. Ele fica rico depois de receber uma herança de um tio e funciona, enfim, como elemento de figura rica. Ele é muito amigo do Rubião, no início da história eles se conhecem por interesse da irmã do Rubião e tal, e o Rubião é o melhor amigo do Quincas. Quando o Quincas adoece, ao decorrer da história, adoece, passa a filosofia do humanitismo, que ele não entende grandes coisas, o Rubião adoece e morre, ele deixa essa herança para o Rubião e deixa também o cão, que é relacionado à filosofia do humanitismo. E o Rubião passa a ser a figura detentora desse dinheiro e guardião do cão. Quando ele se muda para o Rio de Janeiro, porque ele sai de Barbacena e vai para o Rio de Janeiro porque agora ele é um homem rico, ele conhece a Sofia e o Cristiano, o casal paria, e é com este casal que vai ter todo o desenrolar da história. Muito inocente, ele conta tudo o que acontece financeiramente. O casal se aproveita disso, inclusive com a Sofia, com o fator de sedução deste homem. E o Cristiano, que é o marido da Sofia, deixa a mulher se fazer dessa maneira, né? Deixa a mulher ser usada, não que ela não quisesse, mas deixa ela ser usada para que os dois obtenham vantagens financeiras, e eles vão cozinhando esse homem a história inteira. É uma história que vai sobre esse homem inocente, que tem muito dinheiro e que se deixa aproveitar por esse casal. Lá na lógica do vencedor às batatas é mais ou menos isso. Você tem um saco de batatas e quem lutar melhor leva aquilo para a própria sobrevivência. O Rubião é o cara besta que está à disposição e que tem o dinheiro. A Sofia e o Cristiano são os que vão se apoderar disso. O Rubião, ele vai enlouquecendo ao longo da história, assim. Ele vai surtando mesmo, ele termina achando que é Napoleão. Então, com o avançar dos delírios, esse homem que morava no Rio de Janeiro, que vivia em um palacete, é transferido para uma casa menor, e as pessoas já se apoderando das coisas dele, e termina num hospício. Porque o humanitismo é sobre isso. É sobre ele ser o que vai perder as batatas para que o outro casal consiga. Ao fim da história, ele inclusive volta para Barbacena com um cão, que é onde tem o início da história, e ele declara que é o vencedor às batatas. Tem o fator filosófico por trás dessa construção, que é meio debochada, mas é mais ou menos o que acontece. É a crítica social da mulher que vai saber o que ela consegue obter desse homem, do cara que se faz de cego o que está acontecendo com a mulher dele, mas é porque ele quer vantagem financeira, do Rubião, que no começo da história era o espertão que estava tentando se aproximar para ganhar dinheiro, mas é o besta que perde esse mesmo dinheiro. É uma grande construção. Dom Casmurro, o livro que vocês estavam trabalhando, enfim, que foi passado. Dom Casmurro eu acho que está em paralelo com Memórias Póstumas, como grande obra do Machado, em que a gente tem, e aí vocês sabem muito bem essa narrativa, a história do Bento. Bentinho, que já, né, ao invés de ser o Senhor Bento, é só o Bentinho, que na infância a mãe perdeu um filho. Esse filho, o segundo que viesse, ela ia deixar que se tornasse padre, como uma promessa e tal, nananã. Só que ainda na infância ele conhece Capitu. Há algo muito interessante entre os dois. Bentinho não escapa da promessa da mãe, é enviado para o seminário. Consegue escapar do seminário com a ajuda de José Dias, a gente falou dele mais cedo em relação ao agregado. Vai, se forma em Direito. E aí a gente tem a construção afetiva desse homem. É um cara que conhece uma mulher muito maravilhosa, ainda menina, né? Eles ainda eram muito jovens. E a gente tem esse fator
natural de sedução e de fascinação que a Capitu exerce sobre o Bentinho. Vamos lembrar que Bentinho conhece no seminário Escobar, que é o melhor amigo dele, que eles têm abraços constrangedores de tão grande que é a amizade desses dois. Quando crescem, Capitu e Bentinho se casam, Escobar se casa com uma amiga de Capitu, que é a Sancha, dois casais de amigos lindos e maravilhosos. Ao longo da história, Escobar morre de afogamento. É quando Bentinho surta e diz: nossa, que estranho, Capitu está chorando demais no velório. Gente, vamos só lembrar um negócio aqui. Em Dom Casmurro, a gente tem uma narrativa em primeira pessoa. Se eu tenho uma narrativa em primeira pessoa, a gente entende que é subjetivo. O que eu sei sobre a história é o que o Bento me diz. O que eu vejo é que o Bento deixa escapar, ou que o Bento quer contar. A gente tem que lembrar que Dom Casmurro, ele, meio lógica de memórias, ele começa a partir da memória. E que memória pode ser falha. Às vezes a gente lembra das coisas mais pela forma como elas nos impactaram do que realmente como essas coisas são. Se a gente tem essa construção dessa narrativa desse ponto de vista, e a gente começa a ver que o Bento começa a ficar muito obcecado com uma determinada ideia, a gente tem que tomar cuidado para saber até que ponto aquilo é pertinente, até que ponto é só delírio do Bento. Bento e Capitu têm um filho, que é o Ezequiel, que ele acha que é muito parecido com o Escobar. Não é uma criança com carinha de bebê genérico, não. Ele acha que é a cara do Escobar, leva isso de maneira obsessiva até se separar de Capitu, manda para a Europa, onde Capitu morre. Depois Ezequiel volta e acaba indo para a África, morrendo para a África, porque Dom Casmurro é o cara que é completamente obcecado, que é completamente solitário, que fica com as próprias certezas ao invés de ter uma vida de aproveitamentos, enfim. Quando a gente tem uma crítica em Dom Casmurro, a gente vê o quanto, primeiro é uma narrativa em primeira pessoa, a gente tem uma crítica a esse homem que vivia na barra da saia da mãe, desse homem que ele era muito apequenado em muitas coisas, e aí, obviedade do nome, o homem que quando era conveniente se escondia atrás de Capitu, mas quando não é mais conveniente ele começa a envenenar o discurso dessa mulher. A gente vê o quanto tem uma lógica de classe, porque Capitu era mulher pobre e o Bentinho era um homem rico. Então, quantas vezes o discurso dele, até hoje, é tão mais valioso na lógica de uma possível traição, porque é um homem que está falando e porque é uma pessoa rica que está falando, então cai muito bem sobre Capitu a lógica de que ela seria uma aproveitadora em cima desse homem, que ela poderia traí-lo, enfim. Em termos do livro, a gente tem umas construções de pessoas mesmo, até hoje, que ficam entre o traiu ou não traiu. Isso não chega nem a ser uma questão do livro. Não é sobre traição ou não traição. É sobre ter um homem obviamente obcecado, obviamente psicótico, obviamente adoecido, e dar tanta razão ao que esse homem diz, por que a palavra dele tem tanto peso. A gente sabe que é uma narrativa em primeira pessoa. Por que a gente não analisa essa subjetividade? Quais são os valores por trás de quem julga a Capitu, muito mais do que os valores da Capitu? A verdade, até que ponto ela é real, até que ponto ela é só uma percepção de uma pessoa, ela é só um ponto de vista. Não foram os únicos, enfim. O Memórias Póstumas, o Quincas Borba e Dom Casmurro são a grande trilogia do Machado, mas ele tem outros dois romances que são importantes também. São Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que, enfim, não entraram para estudo, para leitura neste momento, mas que são importantes também. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para que vocês vejam com mais calma, a parte de leitura, de enredo e de análise dessas três obras, enfim, para que vocês tenham um apanhado melhor, porque a gente está sem trechos de obra para trabalhar em sala, enfim, então dá uma dificuldade um pouco. Recomendo profundamente que vocês leiam contos do Machado. Para quem tem dificuldade com romance, é vantagem no sentido de que é uma obra mais curta.
ela demanda menos tempo e é maravilhoso em termos de genialidade, assim. É super acessível e é super agradável de ler. Pra quem não tem dificuldade, mas gosta de literatura, ajuda também. É super leve, é super tranquilo. Mas são formas simples de chegar a essa lógica discursiva, a essa construção realista do Machado. Não espero que tenham lido, enfim, vocês têm como obra do trimestre Dom Casmurro, leiam, por favor. O não detalhamento dos enredos tem um pouco da propositalidade para que vocês leiam. Vão atrás, por gentileza. Recomendo que leiam, enfim, os contos, em torno de 200. A Cartomante é importante, o Enfermeiro é maravilhoso. A Missa do Galo é fundamental para vestibular. Vou tentar deixar alguns, se possível, vou ver o que eu consigo encontrar para deixar em anexo para vocês no Classroom. Até a próxima aula. Bom dia.